Gente, boa noite. Como de costume, nós vamos, por alguns instantes, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sentir a atmosfera aqui do nosso centro, sentir a paz tomar conta de cada célula do nosso organismo. E a nossa mente, gradativamente, vai se afeiçoando a esse ritmo, a essa tranquilidade, a essa serenidade. Nosso coração passa a bater mais compassadamente e a nossa mente começa a se equilibrar. Os problemas grandiosos que trouxemos conosco agora possuem um valor muito pequeno. Nesse instante, nós subimos o nosso padrão vibratório, deixando lá fora tudo aquilo que nos associava a um padrão mais baixo. Porém, aqui, imbuídos da vontade, a vontade de aprender, de melhorar, de servir, de sentir a paz, de sentir a felicidade, nós criamos uma nova sintonia. Nós criamos um novo mundo à nossa volta, onde nos tornamos mais fortes, sensatos, serenos. Que essa paz seja imorredora em nosso íntimo. Que levemos daqui, posteriormente, todos os eflúvios benditos com que fôramos banhados e que façamos sempre bom uso deles. Mas, além de tudo isso, que levemos a bagagem de conhecimento e a mudança íntima tão necessária para o nosso aprimoramento. Que essa seja a nossa vontade, que essa seja a nossa determinação e que saiamos vitoriosos na grande batalha que travamos conosco mesmo na evolução deste mundo. Que Deus nos inspire, nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos ao capítulo 173 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Zelo do Bem. Bom, o que é sabido que nós devemos sempre fazer o bem, isso sabemos de antemão. Mas aplicamos isso? Essa é a pergunta que devemos nos fazer cotidianamente. A gente zela por esse bem que nós aprendemos? Ou a gente deixa assim a vida fluir sem raciocinar no que nós estamos fazendo? A gente não raciocina no que está falando ou na repercussão que os nossos atos vão gerar na vida dos outros? Geralmente, quando a nossa boca se abre para despejar para fora aquele excesso que nós mesmos criamos e não sabemos a sua origem, não sabemos para que serve, ao despejar isso, nós modificamos toda a atmosfera nossa e daqueles que convivem conosco. Então a gente gera o nosso destino a partir daí, das nossas ideias,
das nossas frases, do nosso desequilíbrio que externamos. E a partir daí, se somos desequilibrados internamente, interiormente, imagina o que vai se constituir o nosso mundo físico. Vai ser desequilibrado também. E pior, vamos desequilibrar as outras pessoas que estão à nossa volta. É isso que acontece. É assim que a vida se dá. O que acontece conosco é o resultado da nossa criação. Então, se a gente olha para o lado, olha para a nossa vida, olha para o nosso futuro, olha para o nosso passado, vê onde nós estamos, o que vai acontecer conosco, o que nós fizemos, e não gosta disso, é porque tem que parar, repensar e recomeçar. Tudo, absolutamente tudo, inicia-se no nosso pensamento. E nós somos educados desde criancinhas a ser pessoas boas. E nós nos tornamos, nós nos damos conta, nós pensamos nisso quando falamos, nós pensamos nisso quando trabalhamos, quando agimos para com o próximo. Às vezes a gente deixa no automático. O automático faz que a gente despeje para fora o lixo que nós mesmos geramos internamente. E aí a nossa vida fica poluída. Então, ter zelo do bem nada mais é que estar atento à mudança que nós temos que fazer em nós mesmos, porque nós não somos bonzinhos, não somos mesmo. Não somos. Estamos a caminho. Estamos lutando, aprendendo, muitas vezes pagando caro pelos nossos equívocos, para aprendermos a ser pessoas de bem. Nós somos? Quem de nós aqui já passou em revista esse ano, um dia da sua vida, pensando, isso acertei, isso errei, isso aqui eu não devia ter falado, isso aqui está certo, isso aqui tem que corrigir, isso aqui tem que pedir perdão, isso aqui tem que retificar. Quem de nós? Eu faço isso. Parabéns. À noite eu penso toda igual Santo Agostinho. Hoje o dia, como foi meu dia? O que eu fiz? Eu estou aprendendo? Eu estou evoluindo? Eu faço as perguntas. Pois é. Então, esse é um método de nós identificarmos as nossas falhas, corrigi-las e criar um novo mundo para nós. A gente está longe ainda. Mas há a necessidade ainda de viver, de vivenciar. Porque há de se convir que nós somos ainda muito ingênuos. Muito ingênuos. Então a gente se acha sabedor. A gente se acha inteligente. A gente se acha bonzinho. A gente se acha tudo. Mas na realidade, nós somos ainda despreparados em tudo. Estamos a caminho. Por isso, vigiar é sempre importante. E na dúvida, faça o bem. Se a sua palavra vai magoar, cale-se. Se as minhas ações vão prejudicar, não age. E isso é fazer o bem? É. Não disseminar o mal que ainda existe dentro de nós, ou a ingenuidade que existe dentro de nós, é uma forma de fazer o bem também. Refrear, pensar. Ah, mas só refrear é suficiente? Não. Por isso que nós estamos aqui aprendendo a cada dia. Refreia, aprende, melhora, põe em prática as melhorias. Refreia o que é ruim. Atualmente a gente está mais pisando no freio do que acelerando. Ótimo. Que estamos evitando caos futuro. E em contrapartida, estamos tentando aprimorar o nosso intelecto e as nossas emoções.
E isso é um sinal de maturidade, de consciência. Mas ainda falta a aplicabilidade, o ser. A partir do momento que nós começamos a exercitar o bem, a gente pensa, vou fazer isso por causa disso, vou fazer aquilo por causa daquilo. Mas a partir do momento que nós vamos nos habituando ao bem, ele passa a ser automático. Então você faz isso bem porque é da tua natureza. A partir daí é o sinal, o grande sinal de que nós evoluímos, que nós adquirimos essa virtude. Quando não precisamos pensar, nos policiar para evitar um equívoco, evitar um erro. Eu tinha um amigo nosso, já desencarnou por causa da Covid, e disse que nós não somos pessoas com virtudes, nós somos virtuosos, é completamente diferente. Virtude é uma palavra muito grandiosa para falar, eu tenho virtudes, nós não temos. A gente pode ter os inícios de ser virtuosos, que são duas coisas diferentes. Eu não esqueci isso, porque dizer virtude é uma coisa muito elevada, mas nós podemos ser virtuosos. Acho que faz sentido, não faz? Olha só, a partir do momento em que nossa evolução vai ser sempre constante, qual que é o ápice? Como que a gente pode pontuar que o ápice de uma virtude é A, B ou C? Não tem como, vai ser sempre uma escala, vai ser sempre uma ascendência. Então não existe um ponto de perfeição, de culminância. Qual que é o maior ponto de culminância que a gente tem? É o Cristo. Tudo bem, ele é o maior de todos? Não. A gente sabe que não. Que acima dele existem outros e outros e outros. Olha o tamaninho do nosso universo. Olha o tamaninho do nosso planeta. Perto dessa engenhosidade, essa grandiosidade. Como que você vai pontuar que o ápice é o Cristo? Não tem como pontuar, a gente não tem nem elementos para fazer uma pontuação dessa. Porém, para nós, para a nossa realidade, é ele. E para chegar lá? Puxa, para chegar lá é muito difícil, estamos muito longe. Imagina o que tem posteriormente, impensável. Então, olhando desse lado, desse prisma, realmente, não dá para se adquirir a virtude no seu ápice, sabendo que a nossa evolução vai ser eterna. Até onde a nossa imaginação, o nosso pensamento consegue alcançar, definir, aliás, né? Então vamos lá, vamos ver o trecho então do Evangelho que fala sobre esse título, Zelo do Bem, que está na primeira epístola a Pedro, capítulo 3, versículo 13. E a frasezinha bonitinha é a seguinte: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Quem que pode te fazer mal, se fordes zeloso do bem? Não, isso não. Ele essa introdução não se assemelha muito ao que o Paulo falou. Se Deus está com a gente, mais ou menos, né? Pode fazer um paralelo, né? Se eu estou com o bem, quem vai fazer mal? Depende do que a gente entende também por mal, né? Vamos ver a visão do Cristo. Aquilo que aconteceu com ele, na visão dele, era um mal? Na visão do Cristo, tá? Na visão do Cristo. Na nossa é. Nossa é muito. Mas do Cristo era? Eu acho também que não. Não, pelo que ele falou. É a mesma coisa que você fizesse o seguinte: eu tenho 10 crianças de 2 anos de idade.
e distribuo para essas crianças algum brinquedo perigoso, cortante, e vou brincar com elas, tá? Aí essas crianças estão brincando, elas passam a me cortar, brincando com o objeto cortante, passam a me cortar. Eu que já sou adulto e sei que nelas não existe a maldade, o que eu vou fazer? Eu vou castigá-las? Então, traçando um paralelo assim meio desconexo, né? Mais ou menos é a condição de Jesus para conosco. Nós somos totalmente desprovidos daquele senso de maturidade. Mas acho que aí é o que o Marcos não vai falar, né? A frase de Jesus, né? Eles não sabem o que fazem. Não é isso que você quis dizer? Não é? Ingênuos. Crianças. Justamente. Então, Jesus não condenou. Nós, nessa situação, condenaríamos as crianças? Jogaríamos elas no fogo do inferno? Ou na creche eterna? Não. Então, a mesma coisa seria se falar por ele. Bom, e qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, por definição, eu acho que vai mais do que nós julgarmos que estamos recebendo, nós nos ferimos com aquilo que as pessoas nos ferem, do que realmente crer que o mal exista. Tá. As pessoas podem, por exemplo, nos pôr para baixo, nos xingar, nos roubar, né? A palavra não é essa, estou tentando lembrar a palavrinha que eu quero usar aqui. Depreciar, não é depreciar. Bom, não importa o que os outros nos façam, o que importa é a nossa reação para com o que os outros nos fazem. Até o Cristo deu aquela frasezinha tão bonitinha, né? Oferece a outra face. Que antigamente as pessoas pensavam assim, se bate aqui, você faz assim para a pessoa bater do outro lado. Que não é nada disso. Outra face é oferecer o quê? Se te faz o mal, faz o bem. Né? E se te quer animal, queira o bem. Por aí vai. Bom, e qual é aquele que nos fará mal se for zeloso do bem? Se nós estivermos realmente conscienciosos do que é o bem, sabemos perdoar, sabemos compreender, sermos indulgentes, tolerantes, pacientes, o que vai ser feito não nos afetará. Então, quem fará mal se nós estivermos agindo corretamente, como deve ser? Bom, vamos ver então o que Emmanuel descreve sobre o texto, né? Para a gente melhorar um pouquinho esse acompanhamento. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. Puxa, só nessa frase aqui nós podemos ficar até o final da aula. Só na primeira. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. Quer dizer, o bem está aos poucos sendo, né, projetado em nós, mas ainda não está convenientemente quando nós nutrimos pelas pessoas,
que nos alfinetam, sentimentos de mágoa, de revolta, de repulsa, qualquer coisa negativa. Então, saber ler a outra pessoa que nos fere demonstra maturidade espiritual. Era o que Cristo demonstrou no Calvário. Uma total maturidade para com as crianças, né? Para os espíritos infantilizados que ainda habitavam, né, aqueles corpos e agiam daquela forma. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Olha, podem fazer de tudo. Podem te roubar todos os pertences. Podem te aprisionar no cárcere. Podem deixar-te na solidão e privar-te de todos os seres amados. Podem dar-te a doença que te corrói o corpo, mas ninguém consegue modificar a sua disposição no bem, desde que você esteja ali, firme de propósito. Ninguém vai retirar de ti aquilo que você conseguiu construir no seu espírito, no seu modo de ser. Então, se quando brota em nós o sentimento da revolta, é porque já éramos revoltados. Apenas a natureza deu-nos a condição de exteriorizar aquilo que já tínhamos represado. Se alguém consegue fazer com que o nosso orgulho se exalte, seja exacerbado, e a nossa postura para com o próximo se torne egoística, ou então desprovida de caridade, de simpatia, é porque isso ainda jazia no nosso íntimo. Mas a partir do momento em que nós criamos uma reta postura na vontade de ser aquilo que está determinado a sermos de verdade, quando nós superamos os obstáculos desse mundo que fazem com que tenhamos que nos reinventar, não há o que demova. Lembra dos primeiros cristãos que pereceram na arena? Uma das coisas que eu sempre penso é como que eles conseguiram ir até o final do sacrifício ainda com a consciência em paz, cantando e com a fé, né, inabalada. Uma das coisas mais marcantes que eu assisti no filme e posteriormente li nos livros Covardes, quando no circo romano os cristãos começaram a perecer, que Nero, lá de cima, na tribuna, não conseguia compreender como que eles cantavam no momento do sacrifício, e como que eles sorriam, como que eles estavam em paz,
como morriam em paz, sem algazarra, sem alvoroço, sem revolta, sem xingamentos. Ele queria a balbúrdia, e isso não aconteceu. Então o que fez? Desceu, depois do suplício, né? Desceu à arena para vistoriar aqueles corpos. E a maioria estava com um semblante sereno e sorrindo. Se vocês assistirem o filme, vão ver essa cena. E ele se desespera, Nero se desespera, ao ver que aqueles cristãos que deveriam estar num caos total, estavam na mais absoluta paz e não compreendiam. E de onde que vem essa paz? É a partir do momento que você adquiriu, você não perde. Mesmo que tudo, inclusive a própria vida, esteja em jogo, você não abre mão. Porque nada é maior do que isso. Nada no mundo. Por que vocês acham que os espíritos mais evoluídos reencarnam assim tão espaçadamente, um espaço de tempo tão longo? Porque isso aqui não atrai mais eles. Não é necessário mais. E geralmente quando vem, mais por missão do que por acerto de alguma conta ainda. Então, se a matéria já deixou de ludibriar, né, de iludir os sentidos, o que restou? A essência. E essa essência ninguém demove, mesmo nas mais dificultosas situações, mesmo no sofrimento, mesmo na perda de tudo, como aqueles cristãos perderam tudo. Pensa bem você entrar numa arena onde você vai ser praticamente devorado pelas feras, com um filho no colo. Pensa no desespero. Pensa na cena. E ele já cantava antes de entrar, né? Já entrava cantando e na noite anterior ele já ficava cantando na prisão, né? Já. Pois é. Lógico que isso deu-lhes o quê? Mais força ainda no interior, né? Mas que é uma situação calamitosa ao máximo, né? Ao máximo. Porque as mortes ali ocorreram de outras formas mais diversas. Não foi só pelas feras. Teve de tudo. Pensa em todas as atrocidades que um ser humano pode fazer. Teve ali. Então, olha como que a sociedade se individua. Tudo que é feito tem que ser ressarcido. E a gente vê tantas coisas absurdas acontecendo ainda no dia a dia nosso, né? Aonde que está a origem? O problema é aí. Não precisava disso. Precisava apenas que as pessoas todas tivessem zelo pelo bem, fizessem o bem, quisessem o bem para o semelhante. Querem para si primeiro. Se sobrar alguma coisa, pode distribuir para os outros, mas querem tudo para si. Por que os gananciosos, uma das coisas que eu sempre penso, por que muitos empresários, políticos, esses que ganham, têm poder, querem sempre mais? O que vão fazer com tudo isso? Impossível gastar o que ganham, o que tem. Impossível. Vai encarnações e encarnações que conseguiram gastar tudo. E por que querem mais e mais? Por que não distribuem?
ânsia de poder, de querer ser aquilo que não é, aquilo que nunca vai ser. Por quê? A ilusão da matéria vai se desfazer e vai sobrar o quê? A realidade do espírito. E o espírito é pobre e geralmente o que vai se suceder é cada vez mais encher-se os umbrais, né? Umbrais. Vamos falar no singular que é mais fácil, né? O umbral, né? Agora, acho que é umbrais, né? Umbral é coisa de... Bom, isso não importa. E vão encher cada vez mais um umbral de sofrimento, de dor, e de pessoas necessitadas de expurgo. O que é expurgo? Retirar de dentro aquela energia malsã que lhes adoece o espírito. Por isso, essas zonas purgatoriais. Mas ato, aliás, consequência dos atos que ele mesmo criou, realizou, pôs para fora, exteriorizou, deu nisso. O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda capazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. O que hoje nos parece a felicidade real. Pensa bem no mundo perfeito nosso aqui na matéria. O que seria o mundo perfeito? Estabilidade profissional, ganhar bem. Conforto domiciliar, ter de tudo para se viver bem e se alimentar bem. A família está estabilizada e com saúde e alicerçada financeiramente. O que mais? Uma sociedade estável, evoluída economicamente, para que não nos falte nada. Um clima ameno, suave, perfeito para a vida. O que mais? Para ser um negócio paradisíaco. Perto do litoral e perto das montanhas ao mesmo tempo. Um clima dócil, ameno. E aí? E aí? Nós vamos ver a vida da matéria. A matéria passa. E aí quando ela passa? Vamos ter uma vida legal, uma vida normal, assim, normal, vamos dizer, uma vida bem aconchegante. Mas e aí? É isso? É viver bem, morrer bem, acabou? E o que você leva? O problema é que você faz. Tantas e tantas pessoas têm tudo isso, só que não são felizes e fazem muito mau uso do que têm. Muito mau uso. E acontece que ao invés de caminharem evolutivamente falando, não, se endividam, fazendo péssimas escolhas. Estava ouvindo agora há pouco uma palestra do Divaldo e ele fala muito sobre depressão. E interessante, eu durei a resumir em algumas frases, eu queria, demorou horas para falar. O Divaldo, né? Resumir isso é muito complicado. Mas, assim, só pegando um ponto, é que nós nos tornamos necessitados de amparo médico para corrigir falhas da nossa postura moral, para corrigir nosso jeito de ser.
Muitos que são depressivos utilizam o que para curar a sua depressão? Fugas, cigarro, bebida, diversões, sexo, e por aí vai, fora. Como se fosse aquele êxtase, né? De extravasar, né? É. Mas que sempre volta e sempre precisa de novo, e sempre precisa de novo, e nunca corrige. Porque o problema está intrínseco, é saber lidar com isso. Nós vamos devagar por todos os meandros da nossa existência, da nossa vida social, e nós vamos retornar nesse ponto aqui. Bem, palavrinho, boa, bem, caridade. Vamos sempre retornar nesse ponto, porque essa é a chave, que a gente dá 1001 voltas, vai por 1001 caminhos tortuosos para aprender a viver isso aqui. Porque saber, acho que todo mundo sabe. Agora, que a grande maioria negligencia também, verdadeiramente. Nossos desejos humanos modificam-se aos jogos purificadores da fonte evolutiva. Então, o que hoje para nós é importantíssimo, amanhã não vai ser. Aquele carrão que a gente queria comprar, lutou 20 anos para juntar dinheiro para comprar aquele carrão, conseguimos comprar. O que acontece? 2 semanas sem geladeira. Aí você quer outra coisa maior. O problema é que o que a gente anseia é a felicidade. É ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. O marginal quer ser feliz. O drogado quer ser feliz. Aquele que se prostitui quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas só um jeito de ser feliz. Só um caminho. E quando a gente fala que o Evangelho é o caminho, as pessoas vão pensar assim: puxa vida, mas eles são muito beatos, muito certinho, né? Muito Caxias. Só fala em Evangelho, só fala em religião. Porque é a realidade, o caminho. A questão não é a religião, a questão é seguir aquelas orientações. É ser aquilo, ser o homem de bem. Para isso é necessário muito esforço, muita reinvenção, é necessário muito entendimento, muito conhecimento. Não é fácil para nós. Então, à medida que nós vamos evoluindo, melhorando, aquilo que a gente achava de grande valia passa a ter pouco valor. Isso acontece na nossa vida. Quando a gente estava lá com os nossos 16, 17, 18 anos, o que a gente dava muito valor? Que seria a nossa felicidade, seria o ápice, né? Quando você chega nos 40, 50, 60 anos, você olha para trás e fala: nossa, como é que eu era tonto, ingênuo, bobo. Assim é a nossa jornada evolutiva também. A gente dá valor em coisas que são passageiras, mas aquilo que realmente vale a pena denota muito esforço e modificação, e às vezes sacrifícios. Hoje, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir os princípios sagrados,
e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Olha a forma. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina. O que é afeiçoar a lei divina? Nos identificar com a lei, segui-la, cumpri-la. Refletir nos princípios sagrados, quer dizer, pensar, compreender e submeter-nos aos desígnios superiores, aceitar o destino que nos fora consagrado, trabalhando, não é na ociosidade, e trabalhando incessantemente, sem parar, para o bem, onde estiver, qualquer lugar. É fácil? Só esse trechinho aqui, trabalhando incessantemente para o bem, onde estivermos. Então é fácil. Mas também não é impossível. Questão 909. O que nos falta? Querer. Sabe por que a gente não quer? Porque a gente não quer deixar para trás o que a gente acha importante. Lembra aquela frase lá de Jesus disse ao jovem que queria segui-lo? Antes, vá, venda tudo, né? Livre-se de tudo para você me seguir. Não é dispor dos bens materiais, abandonar a família. Não. É libertar-se daquela forma condicionada em que ele possui. Não há como seguir o Cristo com o mesmo padrão de vida que tinha. Moral. Não é vida física, moral. Então aquilo que você achava importante, que ele achava importante, não era. Então tinha que deixar para trás. E a gente deixa? Não deixa. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a seguir o Espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Personalismo inferior. Aquilo que nós ainda guardamos de inferior dentro de nós. O nosso jeito de ser retrógrado, para trás, ancorado nos desacertos, no orgulho, no preconceito, na vaidade, que carregamos ainda. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Quem cultiva a obediência ao Pai. O que quer dizer obediência ao Pai? Substitui. O que o Pai nos ensina? Sermos bons, honestos, tudo que o Evangelho nos determina. Então, quem cultiva a obediência às lições, ao nosso padrão, nós fomos criados para isso. Somos uma centelha, uma pequena faísca, né, do Pai, que é por amor. Nós vamos desenvolver esse amor. Sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Se você é amor, você espalha amor. Se você é amor, você fala coisas de amor que vão promover o bem-estar geral, sempre. Vai ser construtivo, vai ser benéfico, vai ser salutar. Mas para isso você tem que ser. E para ser você tem que cultivar a obediência, ou melhor, seguir os caminhos retos do Evangelho. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal, porque o mal é passageiro. Aliás, o mal nem existe, né? Tem uma concepção de que o mal não existe, né? O mal simplesmente é a ausência. É ausência mesmo? É a palavra certa?
Ausência do bem. Ausência. Eu lembro de ter assistido uma palestra da Anete Guimarães que ela fala justamente dessa frase, mas ela usa uma outra palavra, não sei se... Ela não utiliza a ausência do bem, utiliza uma outra palavra, e ela explica o porquê. Mas agora eu não vou lembrar tudo. Quando eu lembrar, eu falo isso. Se é isso mesmo, às vezes é ausência mesmo, eu estou prefando. Bom, vamos lá. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Vê? Olha que visão. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar. Estamos meio longe disso, né? Mas tudo bem. Os insucessos, as provas, as dificuldades, né? As enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Quer dizer, o que é o obstáculo não oprime, não muda em nada. Então veja a força que o bem tem. Que você encara tudo sem modificar-se em nada, sem perder a fé, sem perder a vontade, sem desanimar, sem exasperar-se, sem revoltar. Olha que força tem o bem. Então, lê a frasezinha do Evangelho para mim, Maria, por favor. Frasezinha do Evangelho. Bem devagarzinho. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Faz todo sentido agora a frase, né? O que vai poder demover-nos do caminho que estamos seguindo se nós formos zelosos nesse propósito? Nada vai demover. Você acabou de falar, né, Rodrigo? A gente está muito longe disso tudo. Gente, né? Quando eu leio um negócio desse, eu falo, Mas é aí que está. Pois é. Um passo após o outro. Gente, mas erra do que acerta. Se a gente não erra em atitude, né? A gente erra em pensamento. Faltou um pouco de ignorante para errar na atitude. Mas o problema, a Renata falou uma coisa certa. Quando eu ouvi Santo Agostinho falar isso no final, no dia que ele fazia um sozinho, para mim foi, olha, há muito tempo eu faço isso. Óbvio que estou muito bem experiente no todo, né? Mas eu não uso isso. E a doutrina espírita tem que dar essa atenção para a gente. Você saber que o bem é muito mais prazeroso do que o mal. E aí a gente fala, poderia ter feito isso diferente, né? Mas no momento. Mas isso não nos priva de errar ainda. Não nos priva, porque a gente ainda é ingênuo. E todo ingênuo erra por desconhecer. Então, nem podemos chamar alguns erros de maldade, né? Desvio de caráter, mas sim ingenuidade mesmo, desconhecimento mesmo. Mas a partir do momento que você erra, mesmo por ingenuidade, tem consequência. A consequência é que você aprende, né? Você fiz errado, vou ter que refazer, vou ter que corrigir. Nessa correção você, cara, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, por isso que eu sempre falo que é preferível errar do que ser uma pessoa inerte. Não que eu estou
fazendo apologia ao erro. Incentivando, né? Não, de jeito nenhum. Mas que o erro é uma ação e a inércia é um nada. É um estacionar, né? É um paralisar. É os talentos, né? É o talento, justamente, é os talentos. Justamente. Antes de começar o item 174, eu trouxe um textozinho aqui. Vou falar só 10 minutinhos dele. Tenho 10 minutinhos para falar sobre esse texto. Isso aqui faz parte da próxima palestra que eu vou fazer aqui na casa, que é o próximo livro do Chico Xavier, que é o Espírito da Verdade, do Emmanuel. É um compilado de mensagens recebidas, né, por Chico e o Valdo Vieira, e em inúmeras reuniões públicas que deram origem a 4 livros, né, dessa forma, né, com essas mensagens. Eu achei interessante, esse é o capítulo 8, chama-se A Rigor, foi escrito por André Luiz, que ele explica aqui de forma bem resumida o que é Espírito Santo, o que é Reino de Deus, o que é céu, o que é milagre, o que é mistério, o que é sobrenatural, o que é santo, o que é tentação, o que é dia do juízo, o que é salvação. São palavras que em outras religiões têm um sentido bem diferente do que eu vou ler aqui para vocês. Tá? Então, é uma coisa que vale a pena ler e refletir. Como não temos tempo para isso, 10 minutinhos, eu vou só ler para vocês verem a profundidade da resposta. Da conceituação de cada uma dessas coisas. Tá bom? Eu não vou poder explicar, mas vou ler bem devagar, justamente para vocês pegarem palavra por palavra. Tá? O que é Espírito Santo? Falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, seria o nome dado à quantidade de espíritos já santificados, já evoluídos, que gerenciam o nosso planeta. No livro Esquina de Pedra, tem uma passagem lá que um dos caminheiros, né, os caminheiros eram aqueles os cristãos, né, os que seguiam a Igreja do Caminho, tinha um bordão que era assim, em nome do Pai, pelo Filho, deixa eu ver se eu não estou enganado, faz muito tempo que eu li, em nome do Pai, Deus, pelo Filho, Jesus. A palavra não é essa não, mas eu vou utilizá-la, através dos Espíritos Santos, que é a grande legião de Espíritos que estão sob a supervisão do Cristo para gerenciar esse planeta. Então, Espírito Santo seria a condensação dessa grande quantidade de Espíritos, essa falange de Espíritos que gerenciam o nosso planeta. Ok? Reino de Deus, tão falado, né, na época do Cristo. Estado de sublimação da alma. Tem nada a ver com o ambiente físico. É um estado de sublimação da alma. O reino de Deus está presente aonde? No coração de cada um. Então, se você está com o reino de Deus dentro de si, aonde você estiver, você está no paraíso, né?
estado de sublimação da alma criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Então, para se adquirir o reino de Deus, uma existência vai conseguir através do esmerilhamento, né, por sucessivas reencarnações. Próximo. Céu. O que é o céu? Vamos lá. Esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Ou seja, mundos espirituais superiores. Céu. Mas olha como é farta a definição, né? Esferas, são mais de uma esfera, espirituais, quer dizer, não é material, santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam, que eles criam do próprio íntimo, né, a atmosfera de paz e felicidade, o ambiente que vocês vivem. É que nem um umbral, mesma coisa. Só que o umbral reflete o quê? O que a gente cria. A gente não tem coisa boa para criar, cria aquele negócio lá. Justamente, no plano espiritual, a mesma coisa. Simples assim. Milagre. O que aconteceu foi um milagre, Jesus fez milagre, coisa e tal. Vamos ver o que é milagre, né? Designação de fatos naturais. Designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Vou ler de novo. Designação de fatos naturais, cujo mecanismo de funcionamento familiar à lei divina ainda se encontra, para nós, defeso, quer dizer, defeso ao entendimento fragmentário da criatura, ou seja, não está ainda ao nosso alcance. Então, a gente não entende e fala, mistério. Parte ignorada das normas universais que paulatinamente é identificada e compreendida pelo espírito humano. Uma das coisas que a Igreja Católica, não sei se ainda tem, é o condão de falar, isso a gente não pode adentrar, que é mistério de Deus. Né? Ou seja, nas coisas inexplicadas, eles não conseguem explicar, isso aí você não pode entrar, que é mistério de Deus. Ou seja, fecha uma porta ali por causa de desconhecer e usa a palavra de mistério. Não, nós não temos capacidade de entendimento, né? Recua aí um milênio e fala em eletricidade um milênio atrás com qualquer habitante que estiver na esfera terrestre. Fala sobre eletricidade. Fala o que a eletricidade faz. O que a pessoa vai fazer. O que eles vão subentender. Não vai entender. Uma coisa que hoje qualquer criança sabe o que é eletricidade. 1000 anos atrás, mistério. Cai por terra facilmente. Né? Sobrenatural. Definição de fenômeno que ainda não definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Ou seja, sobrenatural é aquilo que não é uma coisa habitual, não faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente consegue hoje conversar com quem já morreu, assim, facilmente, sem o intermediário ali, com as características próprias para poder trazer essa mensagem. Ou seja, dependendo só de nós, a gente consegue conversar com alguém do plano espiritual que já morreu? Não. Mas e se existisse um aparelhinho celular que captasse a frequência em que eles habitam? A outra frequência. Hoje existe? Não. A gente sabe que tem alguns aparelhos rudes de transcomunicação, bem rudes.
né? A gente sabe que tem. Mas um aparelhinho que você diz com o número do seu avô, ligar lá para o Ministério da Regeneração, tem jeito? Não tem. Mas o próprio Chico afirmou que a partir de 2057 isso vai ser já uma realidade. Está batendo na porta nossa. Aí, todos esses fantasmas aqui que nós criamos vão desaparecer. Porque o sobrenatural vai passar a ser natural. A comunicação já é um princípio disso. Já é. A evolução dessa vai ajudar nesse mundo. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra a execução do próprio dever. Definição bem simples, né? Atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra a execução do próprio dever. Quer dizer, fizeram o que tinha que fazer. Agiram no bem. Os apóstolos, por exemplo, foram todos santificados, né? O que eles fizeram? Tentação. Posição pessoal. Olha só, posição. Essa definição aqui é fantástica. O que é tentação? Posição pessoal de cativeiro interior. Ó, posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Zero definição, né? O que é tentação? Uma coisa que já existe dentro de nós. Não é que veio a tentação para nós e nós caímos. Não, já existe a sua propensão a querer aquilo. Cabe lutar contra a tentação. Dia de juízo. Oportunidade situada entre dois períodos de existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. De novo, o que é dia do juízo? Oportunidade situada entre dois períodos da existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Tá, isso aqui eu não vou explicar não, porque vai estar muito o tempo, né? Já passei do tempo. E salvação, que é o último. O que é salvação? Libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males. Ó, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Então, para se salvar pelo jeito, vai ter que suar um pouquinho, né? Elevando-se a passos mais a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Ou seja, a salvação nada mais é do que nós aprimorarmos a nossa essência, evoluirmos. Isso é. Esse é o contexto. Beleza? Muito bacana isso aí. Pois eu achei bem interessante. Uma boa definição, Mandela, isso. É. Por acaso, hoje. Interessante. Quando vai ser essa palestra? Vai ser a última semana do mês. Última semana. Vamos lá. O próximo item é pão de cada dia, no 174. Tem mais 3 semanas eles terminam o livro. Né? Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 3. Pão de cada dia. Dá-nos a cada dia o nosso pão. Quem se arrisca a dizer o que significa isso?
Evangelho, não é? Conhecer as lições. Eu não li, juro para vocês que eu não li ainda. Mas vocês acham que é simplesmente isso? Manutenção da vida biológica? Não, simplesmente não. Não. Sabe quando eu aprendi eu vou falar o que eu aprendi. E lógico, eu não estou contestando nada disso. Quando eu fazia a oração do Pai Nosso, que eu faço até hoje. É uma das orações que eu mais gosto, principalmente na hora de dormir. Eu sempre pensei assim, Jesus, ele poderia ter falado assim, nos dai o pão de todo dia, do mês inteiro, mas não, ele falou o pão nosso de cada dia. Quer dizer, ele se limitou a que a gente buscasse aquele pão no dia, no outro dia buscasse aquele pão de novo, sem aquela montoeira de pão. Eu sempre pensei nisso, da oração do Pai Nosso. Mas não tem nada a ver com isso. Ou tem? Vamos filosofar em cima, vamos devagar em cima do texto. Eu juro para você que eu não vi o que a Mano está dizendo ali. Eu já estou antecipando. O pão nosso. O pão é que alimenta o corpo. Mas Jesus não ia falar de corpo, ele ia falar espírito. Então, o pão que alimenta o espírito. O que alimenta o espírito? O pão do Evangelho. Ou melhor, o pão são as ações benéficas, construtivas, do dia, que alimentam o nosso espírito, que nos fortalece o espírito. Então, o pão nosso de cada dia, cada dia é um pão diferente que vai fortalecer o nosso espírito. Talvez uma oportunidade diferente, um obstáculo diferente, uma tarefa diferente, uma pessoa diferente em que nós vamos ter que lidar, né? Então, esse pão é algo que vai alimentar o quê? Não simplesmente o nosso veículo biológico, mas sim o nosso espírito. Isso eu estou chutando, tá? O que reforça isso, que você acabou de falar, foi aquilo que o Pedro falou, que ele não veio curar corpos. Sim, justamente. Ele curou corpos, mas ele não veio para isso. Ele fez isso para que crescem nele, né? E a partir daí ele se tornou um mestre, porque aí ele passou a explicar, a orientar. Então vamos ao que Emmanuel nos fala sobre esse título, Pão de Cada Dia. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, a maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender a gratidão nos seus aspectos reais, bastaria um pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. Li um parágrafo bem grandão, mas li rapidinho, mas não deu a entender que ele estava falando aqui só do pão físico, né? E se ele faz uma comparação, que se nós
utilizássemos apenas o que nos compete, sem querer mais, sobraria mais para os outros. Sobraria para os outros. Talvez esse exemplo aí, talvez, possa se referir, por exemplo, à fortuna. Quanto mais nós aprisionarmos dinheiro nas nossas contas, mais retiramos dos outros. Porque o dinheiro sobe, o dinheiro circula, a riqueza circula. Mas se você pega grande posse para si, você retira da sociedade aquele dinheiro. Então você fica rico e a sociedade fica pobre. Então, se nós conseguíssemos ser iguais, cuidássemos uns dos outros, talvez houvesse o que? Uma mais justa distribuição. Embora, com uma vírgula aqui, agora eu vou falar o que eu penso, isso não vai acontecer nunca. Na teoria, beleza, bonito, é assim mesmo. Mas na prática não funciona. Por quê? Porque nós não somos iguais. Não estamos preparados ainda para essa justiça, entre aspas. Existe um exemplo assim. Faz de conta que o mundo se resume a essa sala, a nós que estamos aqui. Ok? E tem um Deus magnânimo que vai fazer o seguinte: vou te dar, não vou chamar de dinheiro, vou chamar de talentos. Eu vou dar 10 talentos para cada um. Para mim, 10 para você, 10 para você, 10 para cada um. Então eu dividi igualitariamente com todo mundo os 10 talentos. Aí o que vocês vão fazer com os 10 talentos, aí vai do livre-arbítrio de cada um. Aí eu pego esses 10 talentos e vou gastar tudo em shopping e pizza. Vou me embebedar e vou engordar nesse tudo. A Renata vai pegar esses 10 talentos e vai montar uma grande loja. Nessa loja vai vender, vai ter um comércio que vai gerar um bom lucro. Não vou nem citar os outros, tá? Só nós dois. O que eu fiz com os meus talentos? Eu usei para mim. Gastei-os. E utilizei mal, ainda comprometi a minha saúde. Como eu não gerei novas riquezas, ontem eu tinha 10 talentos. Hoje eu estou com 5 apenas. Ela montou o grande estabelecimento, começou a dar lucro. Então os 10 talentos dela passaram a ser 15 amanhã. Então hoje eu tenho 5, ela tem 15. Aí eu falo assim, por que ela tem mais do que eu? Não era para ser tudo justo, igual? Não vai ser nunca. Esse tal de socialismo, que tanto quer ser implantado, não vai funcionar nunca. Só funcionaria em mundos evoluídos, onde todos tivessem maturidade para agir conforme devem viver, como deveriam viver o verdadeiro cristão. Aí seria igualitário. Como que é no nosso lar? Já pararam para raciocinar como que é no nosso lar? Lá tem o quê? Aqueles que não trabalham e tem o bônus hora, né? Se você trabalha, você ganha um bônus hora. Se você é professor, né, ganha 2 bônus hora. E se você é um socorrista, acho que é 3 bônus hora. Se não me falha a memória. Muito bem. E você pensa assim, eu não quero ser
jardineiro lá para ganhar um bônus lá. Ah, não quero ser professor também não. Muito menos socorrista, não quero ser nada. O que você ganha? Não. Não é injusto? Não deveria ser todo mundo receber a mesma coisa? Lógico que não. Lógico que não. Então, nesse mundo nosso físico, não pode ser assim ainda. E mesmo que se fosse, pegasse toda a fortuna do mundo, vamos dividir igualitariamente para todo mundo, amanhã teria os pobres, teria os famintos, e teriam aqueles que duplicar, triplicar, centuplicar a sua fortuna. Teria aqueles que iam roubar do semelhante, aqueles que iriam matar para adquirir um proveito próprio, os que iam para as farras iam perder tudo, os que iam usar nos vícios. Então não está nada de errado no nosso planeta. O que está errado é em nós, é no ser humano. Por isso que a reforma que o planeta tanto necessita tem que partir de nós. Se você não for a mudança, nada vai mudar. E não adianta pensar no outro, tem que pensar em si. A mudança é que eu tenho que fazer em mim, que com certeza vou servir de exemplo aos outros. Agora, se o outro não quiser usar o meu exemplo, o problema é dele. Mas eu fiz a minha parte. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso agir como eu quiser, e eu quero agir no bem conforme a determinação evangélica. Nada impede que isso aconteça. E nada impede que o outro haja em sentido contrário aos meus propósitos, porque também tem o seu livre-arbítrio. Só que toda ação tem sua reação. E aí que vem o aprendizado daqueles que fazem as boas escolhas. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao todo misericordioso. Ou seja, para que exista a fartura, depende que as mãos sejam ativas no trabalho. Faz. Batei e abri-se-vos-á, né? Pedis e obtereis. Mas faça alguma coisa. Não espere. Nós não somos aqueles príncipes, né, que devem ser bajulados, né? Devem ser tratados com a maior reverência. Nós somos o quê? Somos trabalhadores da última hora. Somos. Mas é o seguinte, se quiser pegar enxada, você pega. Se não quiser pegar enxada, o problema é seu também. Ninguém vai te forçar. Jesus forçou alguém a alguma coisa? Não. Porque se for forçado não tem mérito. Por isso tem tanta gente que fica aí milênios do mesmo jeito. Tem pessoas que em um século decolam na evolução. Resultado das escolhas do livre-arbítrio. No alimento de cada dia prevalece o sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura,
que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os frutos doces da perfeição no espírito dos filhos. Sem trabalho, não vai dar. Então, a referência maior aqui se dá aqui. Todo o ambiente foi constituído para que nós conseguíssemos o nosso pão de cada dia. Mas aqui não se refere, se prestar bem atenção, a simplesmente a alimentação. Assim, olha o último parágrafo. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia. O Pai espera colher um dia. O Pai precisa de alimento? Não. Então, o que ele espera colher? Os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. O que seria essa perfeição? Seria justamente esse labor constante que nós realizaríamos para a construção de um novo ser. Não é juntando em excesso e não é parasitando do trabalho do outro que a gente vai evoluir. É fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte. E não queiramos ser o presidente da República e fazer tudo pelo país inteiro. Sejamos apenas o norteador da nossa vida, fazendo o que está possível dentro do nosso campo de ação. Conforme formos evoluindo, esse campo de ação também aumenta. Então, não queiramos fazer aquilo que nós não estamos preparados para fazer. Quando o trabalhador está preparado, o serviço chega. Então, cabe a cada um de nós nos preparar para o serviço que vem por aí. Não vai faltar. Mas, para tal, é preciso nos esmerarmos muito, principalmente num quesito que eu acho fundamental: virtudes. Não basta falar que somos bonzinhos, temos que ser bons. Não basta falar que somos caridosos, temos que ser, praticar a caridade em todos os atos. E caridade não é doar aquilo que nos sobra, é viver em constante derramamento do nosso amor nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas construções. Isso é caridade, é jorrar o amor que jaz nas fontes do nosso ser, abundantemente a todos que estão à nossa volta. Somos isso? Ainda não, mas vamos ser. Vamos. Vai demorar um cadinho, não é muita coisa, vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá. Todos nós. Agora, o tempo que vai levar, logicamente, depende de cada um de nós. Então, o pão nosso de cada dia é dado-nos a oportunidade a cada nascer do sol, a cada despertar nosso, cada vez que nós abrimos o olho de manhã, é uma oportunidade. E o ruim da história é que essas oportunidades estão ficando cada vez menores. Cada dia que passa é um dia a menos. É uma oportunidade a menos que nós temos de nos melhorar. E o tempo passa rápido.
Alguém já fez as contas de quantos dias uma pessoa de 80 anos viveu? 365 vezes 80, né? Faz mais. 365 vezes 80. 29.200. Vamos arredondar isso aqui. 30 mil dias. Vamos arredondar mais ou menos. 30 mil dias que a gente tem para acordar e ter a oportunidade de ter 24 horas de desenvolver alguma coisa de bom. 30 mil. É muita chance, né? Se a gente pegar os dias marcantes da nossa vida, aqueles dias que a gente agiu bem, que a gente fez o bem, que a gente fez a diferença, que a gente foi feliz, que fez o outro feliz, desses 30 mil, quanto será que a gente consegue contar? Uns 1.000? 500? 100? 50? Melhor. Né? Pois é. Então, vamos supor que seja 1.000 dias bons, os perfeitos. E os outros 29 mil foram ruins? Ou vivemos no piloto automático? Tanto faz. Veja, são oportunidades. São oportunidades. Oportunidade de fazer, de relacionar, de aprender, de ensinar. Fazemos muitas coisas boas, sim. A gente não pode desprezarmos, ser tão assim, rigorosos no nosso julgamento. Com certeza ajudamos pessoas, fizemos o bem, fizemos pessoas sorrir, servimos pessoas. Só que a gente faz muita coisa espontaneamente e a gente não grava. E isso é bom, porque a gente não fica contando as bondades que fizemos. Quer dizer, para nós passa a ser uma coisa natural. E se é natural, porque já adquirimos essa virtude. Então, se não conseguimos contar as coisas boas, e com certeza fizemos coisas boas, é sinal que estamos no caminho. Mas a partir do momento que eu vou contar, isso aqui eu fiz de bom, isso aqui eu ajudei esse, eu ajudei aquele outro, isso não é um bom sinal. É como se a gente estivesse cobrando do mundo as nossas ações. Né? E a gente tem que ser despretensioso, tem que ser espontâneo. Ser o amor é simplesmente vivê-lo em toda a sua essência. Bom, nós temos aí ainda alguns anos para podermos experienciar que esses anos que vêm, esses dias, meses, anos, décadas, não sei, a gente não sabe o tempo que nos aguarda, que virá, que sejam bem vividos. Sofrimentos, dificuldades, obstáculos, vamos ter. Mas a escolha nossa é o sofrimento. A gente pode superar os entraves, as limitações e as perdas da vida. Nosso coração, às vezes, pode chorar, sangrar um pouco. Mas a fé, essa não pode ser abalada jamais. Porque a gente tem certeza, principalmente nós espíritas, de que amanhã é um outro dia para todo mundo. Esteja no vaso físico ou fora do vaso físico. Amanhã vai ser sempre um outro dia. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e uma excelente semana para todos.
Semana que vem nós estaremos novamente com paz, com muita saúde, de volta à nossa casa.